Bom dia a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Gebran para estar nesse evento hoje com os senhores. Quero dizer que muito me honra, eu sou uma fã, uma admiradora do trabalho do desembargador Gebran. Trocamos algumas ideias já há algum tempo, especialmente sobre direito penal norte-americano, que também é do interesse do desembargador Gebran, o estudo desses temas. E por eu ter feito esse mestrado nos Estados Unidos, justamente em Criminal Law, a gente acaba trocando algumas ideias nessas temáticas. Eu atuo como promotora de justiça no Ministério Público do Mato Grosso do Sul há pouco mais de 22 anos, estou indo aí para 23 anos, e atualmente trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público também na Comissão de Planejamento Estratégico. Conselheiro Sebastião Cacheta, só para pontuar as áreas de atividade que eu faço hoje. Lá no Mato Grosso do Sul, atuo no gabinete do Procurador-Geral, justamente assessorando no Judicial. Então, nessa temática, não é a que eu vou falar hoje, mas nas colaborações premiadas do gabinete, também nos acordos de não persecução penal, que não são homologados pelos juízes, que chegam no gabinete do Procurador-Geral a título do artigo 28. Falo isso porque, se na fase de perguntas, se os senhores tiverem algum questionamento sobre essas questões, não é o meu tema. Essa minha fala sobre plea bargain, ela vem de um interesse que me surgiu, porque como eu fiz esse mestrado nos Estados Unidos, muitos colegas me procuram para perguntar, especialmente depois que surgiu o pacote do ministro Moro, e eu brinco que a gente fala muito de direito americano no Brasil com perspectiva de seriado, A gente simplifica um pouco o direito americano, Claro, ele tem uma característica de oralidade muito grande, enfim, é diferente, mas a gente simplifica um pouco. Então, a ideia desse livro, de fazer o livro, era explicar como funciona nos Estados Unidos, que é o que eu vou tentar aqui passar para os senhores hoje. Eu queria fazer só algumas preliminares, porque são importantes, antes de nós entrarmos na questão do plea bargain especificamente. A gente precisa entender que nos Estados Unidos, eles têm um sistema, claro, de federalismo diferente do nosso, onde os estados têm muita força, já tinham muita força pelo modelo de formação dos Estados Unidos. Foi um tipo de federalismo que surgiu com a agregação de pequenos estados que já eram nações, aquelas 13 colônias da Inglaterra, no inverso do tipo de federalismo brasileiro. Então, quando a gente vai discutir plea bargain, por que eu estou falando isso? A gente sempre tem que voltar à Bill of Rights e ao sistema de incorporação, a doutrina de incorporação americana, e eu quero falar um pouquinho disso antes da gente entrar em plea bargain especificamente. Porque quando as emendas da Bill of Rights elas foram feitas nos Estados Unidos, elas foram feitas para proteger os cidadãos da União, Então, foi uma grande sacada dos federalistas contra os antifederalistas, porque naquela época os estados que já tinham se formado em torno de um governo central, eles não queriam esse fortalecimento da União, Então, eles questionavam, olha, os estados vão perder poder, e foi uma grande sacada do Madison, naquele momento, fazer as Bill of Rights de modo a fortalecer o poder, aos estados terem a impressão de que a União não seria tão fortalecida. Mas isso não se aplicava originalmente para os estados, isso começa a partir das emendas, que são chamadas as emendas da Guerra Civil, que são a 13ª, a 14ª e a 15ª, que garantiu cidadania aos negros, a 13ª, a 14ª, que trouxe, então, o devido processo legal para ser imposto aos cidadãos contra os estados e não apenas contra a União, e a 15ª, que garantiu o voto a todos os cidadãos, exceto mulheres, que só foi em 1920, mas a gente demorou a ganhar status no mundo todo. Bom, por que eu falo isso? Porque, ao longo do século XX, nós temos a chamada doutrina da incorporação feita por vários cases da Suprema Corte Americana, no sentido de que foram incorporando os artigos da Bill of Rights, que a princípio só se invocava contra a União, foram sendo incorporados para os estados. Então, há vários cases, a gente não vai passar por eles hoje, que vão incorporando os direitos e garantias da Bill of Rights para serem exercitados contra os estados. Então, isso, ao longo do século XX,
Atualmente, nós temos, acho que eu tenho um slide aqui só para os senhores verem, estão incorporadas a primeira, a segunda e a quarta integralmente, a terceira é a questão de forças militares, não se aplica. Nós temos a quinta toda incorporada, exceto em relação à grand jury, que é aquele momento de aferição da probable cause, da causa provável no direito americano, que na Justiça Federal é obrigatório para todos os delitos apenados com 1 ano, a não ser que o acusado renuncie a esse direito, mas que não foi incorporado contra os estados, então cada estado pode permitir ou não. Na sexta emenda, todos os direitos, exceto a ter o jurado selecionado entre residentes ali do distrito do crime. A sétima está totalmente incorporada, exceto a júri popular para casos cíveis, ou seja, os estados podem legislar, então, se cabe júri em processo cível. E a oitava, exceto a proteção contra multas excessivas. E por que isso é importante? Porque quando a gente está falando em plea bargain, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, e eu ouço muito isso no Brasil por onde eu vou, dizer, não, isso não cabe, não é aplicável no Brasil, porque lá a plea bargain faz parte da tradição de common law, né, da tradição americana. E na verdade, isso é um mito, porque considerando a Bill of Rights e considerando a doutrina da incorporação, o que faz parte da tradição deles, de common law deles, é que todos os processos penais sejam julgados por júri popular. Então, está incorporado, e o plea bargain há uma grande discussão nos Estados Unidos se o plea bargain também é considerado dentro do sistema adversarial como uma modalidade de sistema adversarial, ou se simplesmente ele burla o sistema adversarial, que também é basilar do direito penal norte-americano, que é aquele enfrentamento, aquele choque de ideias, né, por antagonistas dentro de um ambiente neutro, com jurados neutros para decidir. Então, na verdade, o plea bargain, ele subverte essa lógica, né? A lógica constitucional, depois incorporada aos estados, porque o direito a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular está incorporado ao longo, né? Foi ao longo do século XX uma das coisas que foi incorporada, exceto para júri cível. Então, dentro do que a gente chama de sistema adversarial nos Estados Unidos, nós temos, então, o devido processo legal, que está na 5ª e está na 14ª, a não discriminação, que está na 14ª, o direito à assistência à defesa, julgamento por júri popular, que estão na 6ª, rolar testemunhas e confrontá-las, a condenação além da dúvida razoável, que decorre do devido processo legal, não está previsto na Bill of Rights nem na Constituição, mas foi também por sucessivas interpretações da Suprema Corte, e a invalidade da autoincriminação forçada. O que a gente fala hoje em matéria de plea bargain? Como ele realmente não tem uma tradição na common law, porque a tradição dos Estados Unidos é que tudo fosse julgado por Tribunal do Júri Popular, a gente diz que o sistema de justiça norte-americano hoje, ele funciona sob a sombra do júri, né? Under the shadow of the trial. O que a gente quer dizer com isso? Que ele funciona na perspectiva constitucional, na perspectiva assegurada pela Bill of Rights e pela doutrina da incorporação, que todos os processos têm de ser julgados pelo Tribunal do Júri. Então, quando eu vou decidir pelo acordo, pelo plea bargain, eu tenho que passar pela análise da seriedade do delito, se a defesa consegue vislumbrar que a acusação tem prova além da dúvida razoável e a acusação consegue achar que tem essa prova além da dúvida razoável. Nesse standard, nós temos 4 standards de prova nos Estados Unidos, que é a substantial evidence para administrativo, a preponderance of evidence para as causas cíveis comuns, a clear and convincing evidence para as causas cíveis que envolvem civil rights, e a beyond reasonable doubt para direito penal, né? São os 4 standards de prova norte-americanos. Bom, então aí a gente tem que passar também pela qualidade do acervo probatório e regras de admissão, porque a saber, né, quando a gente fala em regras de admissão probatória nos Estados Unidos, nós temos uma disciplina toda específica, lá a gente faz criminal law, criminal procedure e faz evidence, como uma disciplina toda avulsa, que é o sistema de admissão, de introdução de prova dentro do sistema de justiça, ou seja, no cível, ou seja, no penal. Avalia-se o custo do processo, a duração do julgamento e a incerteza do resultado, inclusive o perfil do próprio juiz, né? Que tipo de pena ele dá, que tipo de, né?
qual o perfil dele. Eu estava até conversando com o desembargador Fernando ali fora, é uma coisa que a gente fica com vergonha de fazer no Brasil, né? É avaliar o custo do processo, né? Então a gente é cheio de pudor com isso, qual o custo da justiça, a gente não pode sopesar isso diante de bens tão relevantes, da vida, da liberdade das pessoas, mas nos Estados Unidos não existe isso, né? A perspectiva econômica nos Estados Unidos, ela está presente em toda a racionale do povo norte-americano. Então é evidente que eles consideram, sim, os custos do processo também para definir se a solução vai ser por plea bargain. Mas, o que acontece? Se a gente for partir por tradição, por que o plea bargain não era introduzido nos Estados Unidos? Esse caso, que é o Brand versus United States, que é de 1897, é um caso que era paradigmático da Suprema Corte. Ele dizia assim, ó, o teste de voluntariedade de confissão verifica se... Eu estou olhando aqui, gente, porque eu, na minha idade, já não enxergo ali, então vou ficar meio de costas, mas não é falta de educação, é só cegueira mesmo. Teste de voluntariedade de confissão implicava ameaça, ok, violência, ok, nós estamos tranquilos, mas promessas diretas ou implícitas. Se vigorava como? Caso paradigmático na Suprema Corte, que para nenhuma confissão poderia partir de promessa direta ou implícita, plea bargain estava fora de questão, né? Pela jurisprudência da Suprema Corte, porque a gente não pode imaginar nenhum acordo que não tenha alguma promessa direta ou implícita. Ameaça, ok, violência, ok, mas um promotor não vai sentar para negociar sem fazer algum tipo de promessa, certo? Então, era assim que se tinha perspectiva. Aconteciam os acordos? Aconteciam. Eles aconteciam nos estados, eles aconteciam continuamente nas cortes, só que eles não integravam os autos. Não ia para os autos, ao contrário, o promotor chegava lá, fingia que não tinha negociado, o advogado fingia que não tinha negociado, instruía o acusado a dizer, olha, esse acordo não aconteceu, por quê? Porque era algo tido como, dentro do processo penal, vergonhoso. Tá? Então, por isso que eu estou falando, isso é muito importante para a gente entender esse mito que a gente tem da ideia do que é tradição de common law. A primeira, no sistema federal, e no livro eu optei por falar do sistema federal, porque é difícil a gente falar de sistema de justiça americano, considerando o federalismo dele, né? A gente tem 50 estados, mais a justiça penal federal e mais a justiça penal militar. Então, nós temos 52 modelos, né? De justiça. Uma coisa que eu esqueci de falar, vou fazer um parênteses para falar, porque eu acho importante também os senhores terem em mente, que quando a gente fala em common law, não existe mais nos Estados Unidos common law crimes, o que eu quero dizer, aqueles crimes feitos por cortes, né, por juízes. O que a gente tem é dois modelos de codificação dos Estados Unidos, está tudo codificado, então eles obedecem o princípio da legalidade estrita como a gente, é um pouquinho diferente o princípio da legalidade deles, nós não vamos ter tempo para falar disso aqui. Mas é tudo codificado em dois modelos, ou codificado no modelo common law, que significa que os antigos crimes de common law foram modificados, os estados que têm esse modelo têm uma tipologia mais confusa, mais arcaica, e aqueles que adotaram o MPC, que é o Model Penal Code. O Model Penal Code é um código modelo que é feito por uma associação de juristas americanos, é uma instituição privada que envolve promotores, juízes, embargadores, advogados, enfim. Eles construíram no início da década de 60 um código penal modelo, e esse código penal modelo foi ou adotado integralmente ou parcialmente pelos estados. Então, a gente fala, 2/3 dos estados americanos adotam o MPC ou integralmente ou parcialmente. Ele foi revisado, acho que a última vez em 85, algo assim. Já está em processo de revisão, mas é complexo porque reúne as grandes cabeças, né, o pessoal mais rico e poderoso dos Estados Unidos para mexer nele. E os estados adotaram o total parcialmente, e os estados que a gente fala common law states, não é que haja tipologia feita por juízes, não. É apenas a tipologia herdada da common law. Bom, voltando a plea. Em 1944 vem a primeira Rule 11, disciplinando nas regras federais de evidência, a plea. Então, quando a gente fala em plea, também é um mito que a gente tem no Brasil, parece que a gente está falando de plea bargain. Mas plea é apenas aquele momento no processo penal americano onde o acusado é instado a se declarar culpado ou não culpado, ou nolo contendere, né? Se houve um acordo ou não para esse momento de declaração, isso não integrava o sistema penal até 1975, como a gente vai ver aqui. Então, quando se fala também, em termos de estatística, 95% a 98% dos processos americanos são resolvidos por plea, é um fato, é verdade isso. É cerca de 2 ou 3% só dos processos americanos que obedecem à questão da Bill of Rights, à incorporação do Tribunal de Júri. Mas não quer dizer que tenham sido solucionados por plea bargain,
né? Eles foram solucionados por declaração de culpa, às vezes espontânea dos acusados, às vezes num processo, porque é muito comum, especialmente nas misdemeanors ou naquelas felonies de pena mais baixa, simplesmente o acusado se declarar culpado diante do juízo, independente, para receber a pena naquele momento, independente dele ter feito um acordo com a acusação ou não. Então, quando foi disciplinada a esse momento nas regras federais, ele podia se declarar culpado, não culpado, culpado, ou consentimento do juízo nolo contender. E nolo contender quer dizer eu não sou culpado nem inocente, eu não quero discutir isso, é um tipo de declaração admissível. O juiz pode recusar aceitar a confissão e não deverá aceitá-la sem antes determinar que tal declaração tenha sido feita voluntariamente e com o entendimento da natureza da acusação. Então, em 1944, já previa o requisito da voluntariedade e da inteligibilidade, já lá em 44. Em 66, eles fazem uma alteração da regra para dizer, olha, na nolo contender do juiz também tem que aferir voluntariedade e entendimento. Fazem a primeira previsão de que esse contato é pessoal do juiz com o acusado, ou seja, tem que ser feito olho no olho. Acresce, além da voluntariedade e da inteligibilidade, as consequências da declaração, e aí começa uma nova era nessa ocasião, que as consequências da declaração, e aí são vários cases fixando o que são as consequências da declaração que o juiz tem que informar, no sentido, o senhor sabe exatamente quais direitos constitucionais da 5ª emenda, da 6ª emenda, quais direitos o senhor está renunciando ao fazer essa declaração de culpa? Repito, declaração de culpa com ou sem acordo, tá? E base fática. Ele sabe por que delito ele está se declarando culpado, ou ele está se declarando culpado de uma coisa que ele não está sendo nem acusado. Então, isso foi em 66. Tá? Essa evolução dos cases, como a gente não tem muito tempo, eu não vou entrar em mais detalhes, mas os cases que foram construindo dentro do sistema, ainda antes de reconhecida a plea bargain, foram construídos o seguinte, olha, não só eu tenho que checar que é voluntário, não precisa ser espontâneo, tá? Espontâneo é uma coisa, é voluntário, ele não precisa ser espontâneo. Que ele entende a natureza da acusação e mais do que isso, que ele entende considerando os direitos que estão incorporados naquele sistema adversarial, considerando a Bill of Rights, considerando a doutrina da incorporação toda, se ele entende um a um, ponto a ponto, que quando eu me declaro culpado, eu estou abrindo mão do julgamento pelo tribunal do júri, eu estou abrindo mão do meu direito de arrolar e confrontar testemunhas, eu estou abrindo mão... Só que isso ainda não era explicitado. E os cases vão, então, acrescendo isso. O caso paradigmático, então, que insere formalmente o plea bargain no sistema é de 1971. É um caso Santo Belo, um caso de gambling, na verdade, de jogos de azar, em que tinha acontecido um acordo entre a acusação e a defesa. Como o acordo era banido, ou seja, ele não integrava a corpo dos autos, demorou chegar à fase de sentença, mudou o promotor. Quando chegou na fase de sentença, o promotor fez uma recomendação de pena completamente diferente do que aquela que havia sido combinada, e o acusado diz, então, olha, eu tinha feito um acordo, mas o acordo não existe dentro do sistema. Então, nesse caso, é o primeiro caso em que a Suprema Corte, então já tardiamente, porque, como eu disse, esses acordos aconteciam underground, mas eles não incorporavam os autos. Se não incorporavam os autos, não tinha como o juiz fiscalizar, não tinha como o juiz rejeitar, não tinha nada, porque eu acho que a fiscalização do juiz é absolutamente essencial. Embora eu seja promotora, eu não sou dessas que acredita que... Eu acho que tem que ser submetido formalmente dentro do sistema e tem que ter uma fiscalização total do juiz. Então... nesse caso, é um caso que vale muito a pena ler, se os senhores tiverem vontade de conhecer mais a fundo esse sistema de plea, porque a Suprema Corte vem e reconhece, olha, é a hipocrisia nossa, né? É a hipocrisia nossa porque isso acontece no submundo e a partir do momento que a gente permitir que isso integre o sistema de justiça federal nos Estados Unidos, nós vamos permitir que isso seja fiscalizado. Então, isso vem em 71. Em 75, as Federal Rules of Criminal Procedure, então, incorporam o plea bargain dentro do sistema. Incorporam o plea bargain, então, o reconhecimento da existência e passam a regulá-lo. O que acontece em 75 com a Rule 11? Olha, eu vou deixar a apresentação também, então, assim... Quem está tirando foto pode ficar tranquilo, porque fica inteira. Tem coisa que a gente não vai conseguir falar aqui por causa do meu tempo restrito, mas, assim, eu fico para o debate e fica à disposição também dos senhores. O que passa a ser inserido em 1975, que é muito bacana?
é o colóquio. Então, o colóquio é o ato, é o momento do juiz, é aquela que já existia em 66, eles falaram, o contato é pessoal do juiz, só que não dizia o que o juiz tinha que fazer. Em 1975, as Federal Rules of Criminal Procedure passam a incorporar o colóquio formalmente. Então, assim, é o momento que o juiz tem que aferir, então, a gente já falou, a voluntariedade, a inteligibilidade, mas é um contato direto pessoal, ele tem que advertir os direitos constitucionais e as consequências da renúncia, e o colóquio ele tem um passo a passo, está escrito na lei. No livro eu trouxe especificamente ele mesmo, com a tradução, fiz uma tabela no inglês e traduzido ao lado para os senhores verem, tem passo a passo do que o juiz tem que fazer. Então tem que dizer, o senhor está ciente que o senhor renunciou ao julgamento para o Tribunal de Júri, está ciente que o senhor renunciou, e vai checando ponto a ponto da Bill of Rights, a Bill of Rights também incorporada aos estados. Checa a voluntariedade, base fática, mais do que isso, o juiz informa pena máxima, livramento, se vai ter mandatório mínimo, que é o tempo mínimo em regime fechado, né, nos Estados Unidos, se vai ter confisco, as custas, a reparação. Ele passa ponto a ponto nesse momento de entrevista, que é chamado colóquio, o colóquio de pli. Independente da pli ter sido feita por acordo ou não, tá? É o colóquio de pli. Aí ele tem vários cases que seguem a questão do colóquio, e são os cases de compliance, né? O que acontece quando o juiz não cumpre as regras do colóquio? O que acontece quando o juiz omite um dos pontos do colóquio, né? Se isso dá um erro que anula o processo ou não. Se foi uma mera formalidade, né? Por exemplo, eu esqueci de dizer qual é a multa prevista, que também está previsto no colóquio, mas isso influenciou a voluntariedade do acusado ou não para ele se declarar culpado com acordo ou sem acordo. Então, esses são os sucessivos cases que vão exigindo. O Olano ainda está vigente, ele teve algumas alterações, mas o Olano Test ainda está vigente. Se houve o erro, se o erro era óbvio, se afeta direitos substantivos, se compromete a equidade, integridade ou reputação pública da corte ou do processo, são os parâmetros para anulação. Depois eles passaram a falar em totalidade das circunstâncias, né? E uma but for rule, que é bem típica do direito americano, né? Se não fosse por isso, ele também teria se declarado culpado. Eu vou pular isso aqui para a gente entrar. Vou falar um pouquinho de Alford Plea, porque acho que é importante saber. Alford Plea é uma modalidade de plea que surgiu, nesse caso, North Carolina versus Alford, que a Suprema Corte considerou legítima, mas ela é muito restrita e muito banida nos Estados Unidos, que é aquele tipo de plea com acordo ou sem acordo que o acusado faz negando a sua culpa. Aí você vai dizer, Nara, não é a mesma coisa da nolo contender? E não é. Porque na nolo contender ele simplesmente diz, eu não quero discutir isso, né? Eu não quero e pronto, eu vou aceitar a sanção que está me sendo imposta sem discutir. Na Alford Plea ele está dizendo, olha, eu vou aceitar isso porque senão eu vou para a cadeira elétrica. Que foi exatamente o case do Alford. Ele disse, não, eu estou aceitando que eu sou culpado porque senão eu vou receber a pena de morte. Mas eu não sou. Então, esse tipo de plea, inclusive no manual para os Federal Prosecutors, ela é recomendado que o promotor não aceite, que o promotor faça objeção à sua homologação. Eu vou pular para a gente entrar nos tipos de acordo, que é o que vai interessar mais para os senhores agora. Bom, nas Federal Rules of Criminal Procedure, nós temos 3 tipos de acordo de plea previstos lá, tá? Chama tipo A, B e C mesmo, é o nome deles mesmo. O tipo A é um acordo de charge ou de count, daqui a pouco eu vou explicar o que é exatamente para os senhores, nas modalidades, mas significa que o MP ou não vai formular ou ele vai desistir de imputação, né? Ou ele vai formular uma imputação por um crime mais leve, portanto, né? Então, estava pondo... Nos Estados Unidos a tipologia é bem complexa, né? Eu não sei se os senhores já pararam para ver a tipologia americana, mas é muito interessante, bem detalhada e bem complexa. Então, ou ele está formulando por um tipo penal mais simples, ou ele está diminuindo a quantidade de imputações de tipos penais que ele está imputando. Então, um acordo isso está dentro das Federal Rules a partir de 1975, ou seja, naquele momento onde eu falo que formalmente a plea bargain entrou dentro do sistema norte-americano. O B e o C são acordos de sentença, tá? Então, o B
que o Ministério Público vai recomendar ou concordar com o pleito da defesa, que em relação a uma provisão do guia de sentença, uma política criminal, pode ser tudo em termos de sentença, desde pena mínima, máxima, se vai ter livramento, não vai ter, né? Se vai ter parole ou não, que é muito importante para eles lá, né? Porque as penas nos Estados Unidos são longas, então ele fazer um acordo para pegar parole já é absolutamente relevante. O C também é um acordo de sentença. Qual a diferença do B e para o C? Os dois são de sentença. É que no acordo tipo B, ele se exaure com assinatura, ou seja, ele é meramente sugestivo ao juiz. O juiz recebe e ele não precisa dizer se ele concorda ou não, se ele aceita ou não. Ele recebe a título sugestivo. O acordo tipo C, da mesma forma que o A, então o A de charge count e o C de sentença, são acordos em que o juiz tem que ou rejeitar ou homologar. Então, essa é a diferença do B para o C. E vocês vão me perguntar por que alguém vai fazer um tipo B tendo um tipo C. Também é uma questão de estratégia. Às vezes o perfil daquele juiz é um perfil do juiz que não recebe bem um acordo em que ele se sinta pressionado a tomar uma decisão, e eles consideram tudo isso, então não vale a pena. Às vezes o acusado está numa situação tão difícil que para ele compensa fazer qualquer tipo de acordo. Então, há essa previsão, a gente vai passar daqui para a gente para ver a diferença entre eles. Então, diante dos acordos previstos na A ou na C, ou seja, aquele acordo de charge count e esse acordo de sentença que exige rejeição ou homologação, o juiz pode, então, homologar, rejeitar ou postergar para apreciação de análise de relatório pré-sentença, que é um relatório geral sobre o acusado, a vítima, que o juiz pode pedir. O passado dele, histórico sociocultural, registro médico, né? Consequências que foram para a vítima, então ele pode postergar para um momento posterior, ou ele rejeita ou ele homologa. Diante do acordo previsto, então, no B, que também é um acordo de sentença, é uma sugestão de sentença, o que está previsto na regra é que o juiz tem que advertir o acusado de que ele não tem direito à desistência do acordo se o juiz não seguir a recomendação da acusação, ou da sugestão da defesa, porque ele é um acordo que se exaure com a assinatura, ele fica só a título sugestivo. Quando o juiz rejeita, e aí é no caso do A ou do C, né? Quando o juiz rejeita, ele tem que informar imediatamente que ele está rejeitando, tem que advertir o acusado pessoalmente de que ele não está obrigado a seguir as diretrizes, e daí dá a oportunidade para que o acusado desista do que foi pactuado. E por que isso é importante nesse momento? Porque se ele desistir, ele desiste da confissão, né? Porque esse acordo, ele vem com uma confissão. Eu estou confessando e aceitando aquela pena que foi imposta. Se eu não vou homologar o seu acordo, o senhor tem nesse momento do colóquio, que eu estou ali advertindo, enfim, das consequências da declaração de culpa, eu tenho que dizer, olha, eu vou rejeitar esse acordo, ou às vezes não foi no mesmo momento, porque o juiz marcou uma audiência posterior para dar a sentença e esperando o relatório, né? Mas ele vai dizer para o acusado, eu estou rejeitando o acordo que o senhor fez com o Ministério Público, seja o A, seja o C, e eu estou lhe dando a oportunidade de se retratar. Por que isso é muito importante? Porque nas regras de evidence, né, isso não pode depois ser usado no curso do processo contra o acusado, né? Não pode ser usado como prova, né? A não ser em questões de renúncia, que a gente, se der tempo, a gente vai falar. No caso do B, então ele tem que advertir isso. No caso, se não houver desistência, de qualquer forma o juiz pode dispor do caso de forma menos favorável, né, se ele for rejeitar o acordo, né? Então, não houver homologação, ele pode dispor de forma menos favorável. A retratação ocorre antes que o juiz aceite a declaração, por qualquer razão nenhuma, depois que ele aceite a declaração, mas antes da imposição da sentença, se ele rejeitar o acordo ou se demonstrar justa e legítima razão para pleitear a retratação. Depois de homologado, geralmente não se retrata. Então, há vários cases também da Suprema Corte disciplinando o que é uma justa e legítima razão para a retratação. Porque, em regra, não se aceita essa retratação da confissão de culpa dele. E aí, esse é o case paradigmático do Quinto Circuito Federal, que tem o que a gente chama de CAR factors, que são os fatores que são analisados para ver se um caso é admissível uma retratação fora do momento específico que o juiz admite, que é, bom, tendo homologado, a princípio não tendo homologado, no momento da rejeição, onde se pode retratar, ou se for um acordo tipo B, ele já avalia, olha, o senhor tem que saber que se o senhor for adiante com isso, eu não sou obrigado a aceitar.
Essas são as modalidades de acordo, só para os senhores entenderem o quadro geral, o que tem nos Estados Unidos. Aqueles são os tipos, né, os tipos que estão previstos na lei federal. Mas aqui a gente chama de modalidades, é o charge, né, que é o delito menos grave, que lá aparece na modalidade A, de acordo. Nós temos o count, que é o afastamento de uma ou mais imputações, que também aparece, né, no tipo A, de acordo. Os de parâmetros de penas, que são os acordos de sentença, que é o B ou C, como eu falei, sendo a diferença daquele que é meramente sugestivo. Porque uma coisa é saber, aquele acordo que o juiz homologa, né, que ele não rejeita, não há homologação parcial. Se ele homologou, daí ele tem que, se ele for um tipo C, ele tem que cumprir integralmente o que estava pactuado. Esse acordo de fact, que também é um acordo de sentença, ele é um acordo que existe nos Estados Unidos na prática, mas ele é muito questionável, porque ele é uma estipulação sobre fatos do processo. Então, eu vou dar um exemplo claro para os senhores entenderem. No sistema americano, eles têm uma gradação de pena, por exemplo, para tráfico de entorpecentes, ligada à quantidade da droga. Então, eles têm um rol no Sentence Guidelines, maconha, cocaína, metanfetamina, whatever, heroína. Se for de tanto a tanto quilos ou de tanto a tanto gramas, é tal pena. Se for de tanto a tanto é tal pena. Se for tanta por quantidade de droga. E aí, às vezes, a estipulação no acordo de plea é assim, ó, o advogado e o Ministério Público estipulam que a droga foi 4,9 kg. Então, por que é um acordo meio questionável? Porque eu estou estipulando o fato, é um fato sujeito à perícia, né? É só pesar. Mas por que há esse acordo, essa estipulação? Porque se a droga for a partir de 5 quilos, por exemplo, ela vai numa outra faixa de pena. Então, isso é o que a gente chama de fact bargain, que acontece muito nos Estados Unidos, mas que é bem questionável, né? Não é toda corte, todo juízo que vai aceitar, porque é uma estipulação de fato que pode ser periciado, mas seria também uma modalidade de acordo de sentença. Fora isso, nós temos, então, paralelamente, os acordos de cooperação, que incluem o não persecução penal e o adiamento da persecução, que não são acordos de plea, mas também são modalidades de acordo nos Estados Unidos. É importante dizer, isso é muito relevante, eu falo muito para promotores especialmente, que o que a gente chama de acordo de não persecução penal, que lá se dá por uma colaboração premiada de altíssima importância, no sistema americano ele é exceção excepcionalíssima. O promotor americano, para ele deixar de processar alguém por conta de qualquer coisa que a pessoa fez, ele tem que pensar muito. Porque os senhores sabem que, de regra, é cargo eletivo, né? O DA é eletivo, você tem... Ele monta um escritório conforme o budget dele, contratando, né, lawyers para funcionarem como prosecutors, e eles estão adstritos à política daquele escritório, né, eleitos nos estados, indicados, né, no caso do sistema federal. Então, eles não podem abrir mão de acusação assim facilmente. Inclusive, se pegar o manual dos Federal Prosecutors, que eu trago ao final do livro também, eles é muito claro, assim, para fazer um acordo de não persecução penal, ele vai ter que pedir autorização para o procurador-geral ou para quem esteja designado em nome do procurador-geral para dar essa autorização. E ele tem que olhar muitas coisas mesmo, dentre elas, claramente, a hierarquia do acusado dentro da organização criminosa, né? Ele não pode pegar um chefe lá em cima. Se realmente ele vai ter que justificar que aquela colaboração é absolutamente imprescindível. Então, é muito excepcional. O plea bargain é a regra no sistema americano. Realmente, entre plea sozinho e plea bargain, 95% a 98% dos casos são resolvidos nos Estados Unidos. Mas, acordo de não persecução penal, que para os Estados Unidos significa uma colaboração premiada de alto nível, esse acordo de não persecução é exceção. O acordo de adiamento de persecução, que mutatis mutandis seria aí uma suspensão condicional do processo, ele é muito voltado a empresas, é feito considerando questões de compliance. Ou seja, é para evitar, e volta assim, né, o pensamento do sistema americano é todo econômico, né, é diferente do nosso. Então, essa empresa vai falir, qual que é o dano colateral que vai surgir dessa falência? Vai atingir terceiros, vai demitir empregado, vai desestabilizar aquele determinado mercado. Então, eu vou fazer regras de compliance para a empresa, vou adiar a persecução penal e se ela cumprir naquele prazo, eu vou deixar de processar. É basicamente para crimes do sistema tributário, sistema econômico, o adiamento de persecução. E a última modalidade de acordo que eles falam, que os senhores vão ouvir às vezes, fast track, basicamente é o acordo que existe dentro do sistema de imigração americano, que é para já liberar rapidamente e deportar os imigrantes. É para entrada ou reentrada ilegal nos Estados Unidos, eles chamam de fast track agreement. Essas são as modalidades.
Eu acho que eu já esgotei meu tempo. Quem pode me informar isso? Oi? Mais 5 minutos. Então, só para eu concluir, porque é bastante coisa, e se for o caso nas perguntas a gente traz mais. O acordo tem característica contratual, mas a Suprema Corte ainda está por julgar. Eles chamam lá o plea bargain de um acordo, constitucional. De cláusulas de contrato constitucional, mas a Suprema Corte ainda não definiu exatamente quais são as cláusulas. Eu acho muito interessante isso nos julgamentos da Suprema Corte, quando a gente vai acompanhando, né? Que às vezes eles vão até um momento e dizem assim, não, nós não estamos prontos ainda para definir tal coisa, isso fica para a próxima, e aí eles vão evoluindo a jurisprudência, mas como os senhores viram aí, toda essa jurisprudência de plea bargain, eu trago toda a jurisprudência de plea bargain da Suprema Corte no livro, todas as etapas, todas as fases. Ela é muito recente, então ela vai ser a partir de 1975. Eu acho super recente, né? 1975. Então, ela é bem recente, ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000. Os termos têm que ser minuciosamente detalhados, ela gera uma obrigação irrevogável, né? O juiz não participa das negociações, pode rejeitar, mas, como eu falei, se homologar, não há homologação fracionária, ele está adstrito aos termos, exceto o acordo tipo B do Sistema Federal, que não existe rejeição nem homologação, é meramente sugestivo. Tem vários cases tratando de performance da defesa. Um problema que às vezes acontece é a defesa receber o acordo e ela não compartilhar com o acusado, ou o acordo do Ministério Público ser datado, ele tem uma data de limite para ter uma resposta e não tem. Então, alguns promotores utilizam algum sistema de fazer a apresentação do acordo em juízo. De regra, ele é escrito, ele não precisa, pode até ser feito oral em audiência nos casos mais simples, como acontece nas misdemeanors. Mas quanto mais complicado o caso e quanto mais cláusulas, nós não vamos ter tempo para falar aqui, mas nos slides tem, quanto mais cláusulas de renúncia o Ministério Público for colocar, especialmente renúncia a regras de evidência, no caso, quando o acusado quebrar o acordo, ou seja, a admissão de falas dele durante o processo de negociação ou a admissão de confissão em caso de quebra do acordo, ou seja, dele deixar de colaborar numa questão específica que está pactuada ali, ou ele praticar outro crime no curso, né, ali do cumprimento daquele acordo. Quanto mais cláusulas, mais importante que seja escrito e bem detalhado. E aí eles têm vários casos apreciando a questão da efetividade da defesa. Um dos casos que eu acho interessante, em termos de plea também, são aqueles que tratam dessa obrigação lá no colóquio, dela não ser só do juiz no colóquio, ou seja, a parte não pode ficar cavando nulidade, né? Ou seja, se ela está vendo que o juiz não está advertindo de direitos constitucionais específicos que ele esqueceu, o próprio advogado, o próprio promotor também tem vários casos dos circuitos federais dizendo isso, olha, essa obrigação ela é compartilhada por todos os atores do processo, né? Então o colóquio não é uma mera recitação de regras, o juiz tem que certificar que entendeu. Se o senhor conhece as regras do colóquio, o senhor está como promotor sentado ali, como advogado, o senhor está vendo que, especialmente, o juiz pulou uma etapa essencial de aferir voluntariedade, inteligibilidade, o senhor tem uma obrigação conjunta do juiz de fazer esse colóquio se cumprir. E a defesa, com vários cases, eu vou, então, saltar a fase de regras federais, e eu sei que passei muito rápido, é muita informação, mas eu espero ter dado uma visão aí geral do sistema americano. Fico à disposição para responder quaisquer perguntas. Também tenho os meus contatos, quem quiser depois trocar uma ideia comigo, eu recebo assim, vários colegas e gente que me escreve, a gente trocar uma ideia, ou que está escrevendo, ou que está estudando alguma coisa específica, eu estou sempre à disposição. Desculpa se não foi muito claro, eu tentei passar um panorama mais rápido possível para os senhores, e muito obrigada mais uma vez pelo convite.